Boa noite, meus queridos. A todos que nos assistem agora pela noite dessa quinta-feira, é uma alegria receber a cada um. Eu tenho certeza que Deus está presente conosco e eu quero te incentivar nesse momento. Com atitude de oração, vai se preparando para tudo que irá acontecer nesse momento juntos. Nós iremos cantar juntos, nós iremos orar juntos e juntos receberemos uma palavra de Deus. E isso certamente fará toda a diferença na sua vida, na vida da sua família. Vai se preparando enquanto nós fazemos essa leitura inicial em Gálatas, capítulo 4. A partir do primeiro versículo, você poderá acompanhar comigo enquanto eu faço a leitura desse trecho. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Alegria sabermos, meus queridos, que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça comigo em oração. Pai Santo, nessa noite, com alegria entramos na Tua presença, sabendo que nós não somos mais escravos, mas sim filhos, feitos filhos por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Celebramos isto e nessa noite nos colocamos aos Teus pés como Seus seguidores para louvar o Teu nome, para orarmos juntos e para receber de Ti a Sua palavra aos nossos corações. Venha, Senhor, estar presente conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos entoar este cântico de louvor ao Senhor.
cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós vamos ter agora o nosso primeiro período de oração. Nós temos 5 minutos de oração, os motivos estão aí na tela. Queria convidar você a orar. Se você está sozinho, ore aí, tem a sua família. Pode inclusive ligar para um irmão da igreja e orar com ele. Os motivos aparecem, que eu destaco para que você se una agora a outros irmãos da nossa igreja, irmãos que estão conectados nesse culto, para orarmos todos juntos. Vamos então aproveitar esse tempo para a oração.
O pastor Manuel Pedro da Silva vai dar sequência à série de estudos que começou a semana passada, as bem-aventuranças. Serão aí 8 semanas consecutivas, essa é a segunda semana. Tivemos tantos feedbacks tão positivos do conteúdo, da palavra. Tenho certeza que você vai ser abençoado com essa série baseada em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E vamos ouvir agora, com muita atenção, a exposição da segunda bem-aventurança lá do Sermão do Monte. Pastor Manuel, obrigado mais uma vez e que Deus possa abençoá-lo. Boa noite, meus queridos irmãos. Que bênção estarmos juntos novamente, tendo a honra e o privilégio dado pelo nosso Pai Celestial de compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos continuar a nossa série de bem-aventuranças que, pela graça do Senhor, começamos a semana passada. Vimos na quinta-feira a primeira bem-aventurança é humilde de espírito. Hoje vamos olhar para mais uma bem-aventurança, que é o choro espiritual. Quero ler o texto com os irmãos de Mateus, capítulo 5, verso 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Precisamos ter em mente aqui para nós duas questões, 2 pontos importantes dessas bem-aventuranças. Primeiro diz respeito ao Sermão do Monte. Ele está dividido em 2 partes. A primeira parte, as bem-aventuranças, aonde o Senhor se dirige especificamente aos seus discípulos. E a segunda parte que nós temos aqui, o restante do Sermão do Monte, Jesus está se dirigindo então às outras pessoas. Com respeito às bem-aventuranças, o Senhor quer firmar no seu ensinamento o caráter que ele quer forjar na vida dos seus discípulos e também em nossas vidas como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso a semana passada. Portanto, um tema geral que nós temos das bem-aventuranças é o caráter do cristão, e o objetivo, então, do ensino de Jesus é o de nos mostrar as qualidades que formam esse caráter do cristão que o Senhor quer, então, forjar aí em cada um de nós. Eu creio que depois, com a permissão do Senhor, terminarmos essa série de 8 bem-aventuranças, nós poderemos responder para nós, para cada um de nós, que acompanhamos juntos essa caminhada nossa. Então, olharmos para nós mesmos e fazermos uma análise, uma reflexão em até que ponto o Senhor forjou e tem forjado isso em cada um de nós. No sentido não de que ele precise dessa permissão, mas no sentido de que até que ponto eu estou sensível à obra do Espírito Santo nesse ministério maravilhoso que é o ensino da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos caminhar juntos e vamos tirar as lições preciosas para as nossas vidas daquilo que o Senhor tem nos preparado. Eu quero afirmar nessa noite, com esta bem-aventurança, que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós, sua igreja, o valor da importância do choro espiritual. Então, nesses minutos que temos para compartilharmos juntos aqui da palavra do Senhor, eu quero trazer 3 grandes verdades que podemos extrair desse texto, nas quais essas verdades revelam a importância que Jesus está falando do choro espiritual. A primeira verdade nos diz o seguinte: aqueles que choram são bem-aventurados porque choram pelos seus pecados. A expressão chorar está no sentido que nós temos aqui da palavra, de uma tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que não se pode ocultar. Ou seja, é estar triste, aflito, chateado, é lamentar, é extremamente prantear. O choro que Jesus está trazendo aqui nessa passagem para nós
revela algo muito importante. O choro é o fruto de ser humilde. É a qualidade que nós temos de ser humilde. Isso quer dizer para nós que nessa caminhada dessa série, elas estão interligadas. A humildade nos leva ao choro, que nos leva à mansidão, e assim sucessivamente nós vamos ver isso aqui no decorrer dos nossos estudos. Pensando nisso, alguém disse o seguinte com respeito a chorar pelos nossos pecados. Chorar pelos nossos pecados é o lamento, e o lamento é uma expressão que toma conta da verdadeira humildade de espírito. E Jesus, na verdade, falava através de um exercício espiritual. Jesus aludia à tristeza devido ao pecado, à necessidade que temos do profundo arrependimento. Portanto, eu posso afirmar para os irmãos nessa noite, através dessa primeira grande verdade, que os que choram lamentam os seus próprios pecados e falhas. E é isso que toca profundamente em nosso coração. Diante disso, nós temos um grande desafio dado pelo Senhor. Desafiou aos seus discípulos, naquele momento do ensinamento, e desafia a mim e a ti, a você que está acompanhando comigo essa reflexão que o Senhor está nos trazendo, nos desafia a um autoexame, um profundo autoexame, diante daquilo que a palavra de Deus está aqui nos trazendo. E esse autoexame nos leva, então, a meditar sobre nós mesmos. Me permita citar o Dr. Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e tem algumas expressões muito importantes dentro de todas essas bem-aventuranças que faço assim questão de trazer para os irmãos. Ele diz que esse autoexame, esse olhar para si mesmo, meditar sobre si mesmo, é repassar rapidamente os acontecimentos do dia, onde eu indago o que fiz, o que disse, o que pensei, como me conduzi no tocante ao meu próximo. Bem, diante desse autoexame, o Senhor está nos dizendo algo muito importante aqui, que isso é diário, é uma coisa contínua. É um meditar diariamente, fazendo essas questões, trazendo a nós esses questionamentos, essas perguntas que devo responder a mim mesmo, que o Dr. Martin Lloyd-Jones traz aqui como palavra dentro desse aspecto. Quero fazer uma outra afirmação, que as lágrimas do choro espiritual são provas de um profundo sentimento que deleita o coração de Deus. Esse choro que Jesus nos chama a termos quase que constantemente em nossas vidas, esse choro quando com sinceridade de coração, quando um coração contrito, um coração que está aflito diante da consciência do pecado, traz ao coração do nosso Pai, traz ao coração do nosso Deus deleite, alegria. Nós o agradamos com essa expressão. Portanto, essa meditação deve nos levar, então, a algumas perguntas que devemos fazer. E eu quero citar essas perguntas, pois elas nos levam a refletir sobre, na realidade, se há esse choro espiritual pelos nossos pecados. E deixe-me reproduzir essas perguntas. O que há em mim que me leva a agir dessa maneira? É a primeira pergunta que devo fazê-lo. O que essas coisas que muitas vezes são reincidentes na minha vida, o que tem me levado a agir nesse sentido? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que coisas tão insignificantes me tiram do sério em algum momento? Por que tenho tão mau temperamento? Por que perco esse controle constante do meu temperamento? Por que não sou capaz de me controlar?
Por que aninham esses pensamentos maldosos, invejosos e ciumentos? O que está havendo comigo? Quando estou fazendo esses questionamentos, eu estou demonstrando uma preocupação com essas coisas que estão acontecendo comigo e já sentindo na minha consciência, já levando para a minha consciência que essas coisas, elas não agradam ao meu Senhor. Tal meditação é o que o salmista chama de sondar o coração, no Salmo 139, os versos 23 e 24. Quero fazer uma outra afirmação. Aqueles que choram não se contentam com uma vida não examinada. Há uma frase que Sócrates disse certa vez, que nem quem não chora por um exame na sua vida, nem é digno de ter essa vida vivida. E aqui está uma expressão muito importante que o Dr. Martin Lloyd-Jones faz quando ele faz uma afirmação sobre isso. Ele diz assim: o homem que realmente chora por causa do seu estado e condição pecaminosa é o homem que haverá de arrepender-se. E, na verdade, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele já começou a arrepender-se. E o homem que verdadeiramente se arrepende em resultado da obra do Espírito Santo em seu interior, é o homem que certamente será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui esse pensamento. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que, primeiramente, saiba que significa chorar espiritualmente. Quando Jesus, então, nos desafia a estarmos meditando sobre o nosso estado, ele requer que tenhamos um arrependimento sincero. O choro espiritual que Jesus traz aqui para nós é muito importante e essa é a grande primeira verdade que o Senhor traz para nós. Chorarmos pelos nossos pecados. Há uma segunda grande verdade que quero transmitir para os irmãos. A segunda verdade é que aqueles que choram são bem-aventurados porque choram por causa dos pecados alheios. Bem, pela experiência de chorar pelos nossos pecados, nos leva a sermos, nos conduz a termos um coração mais sensível, extremamente sensível aos pecados que as pessoas estão escravizadas nele. E aqui o choro alheio, chorar pela causa do outro, chorar pelos pecados alheio, é enxergar nesse choro a miséria espiritual que vive a humanidade caída, a humanidade com a sua natureza depravada. Novamente, trago aqui o Dr. Martin Lloyd-Jones, que nos ajuda a pensar um pouco mais nesse ponto que estou transmitindo para os irmãos. O crente, diz ele, que enxerga a miséria do outro, chora espiritualmente porque se preocupa com o estado em que se encontra a sociedade e o mundo. Ele lamenta-se por causa do pecado que reina no coração da humanidade. Assim como ele lamenta e chora pelos seus pecados, ele também chora pelo pecado da humanidade. Daniel, na oração que ele faz no capítulo 9, revela um fato muito importante desse homem. Daniel era um homem de coração partido pela condição espiritual do seu povo. E nos versos 3 a 5 do capítulo 9, ele faz a seguinte oração: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecados e cometidos iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos.
e dos teus juízos. Ele se coloca no lugar do povo também. O povo está rebelde. Ele está orando aqui pelos pecados do povo, mas ele se coloca também nessa posição. É isso que Deus quer ver na sua igreja. A igreja sentindo como esse homem, tendo o coração partido pela miséria espiritual daqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus estava passando para os discípulos naquele momento, quando quis dizer: bem-aventurados os que choram. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo isso para nós também. Ele diz: feliz é a igreja, feliz é o meu povo, muito feliz, quando choram pelos seus pecados, mas também está com o coração sensível ao pecado alheio. Esse é o chorar espiritualmente pelos pecados alheios. É lamentar pela ignorância espiritual em que se encontra a humanidade perdida. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou diante de Jerusalém. O choro no túmulo de Lázaro, o choro que temos ali registrado no capítulo 11 de João, versículo 35. Sim, Jesus estava chorando, sentindo o que as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, estavam sentindo. Mas, ao mesmo tempo, vejo Jesus chorando pela incredulidade daqueles que ainda não confiavam nele. A mesma coisa Moisés. Moisés pede na sua oração em Êxodo 32, quando ele lamenta pela incredulidade do povo, pela rebeldia do povo, ele diz: Senhor, perdoa o seu pecado, senão risca-me do teu livro. Paulo, quando chega em Atenas, está ali diante daquele lugar onde tem vários ídolos representados, várias imagens naquele altar onde ele se depara ali. Ele, enquanto esperava, revoltava-se, o texto diz isso, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. E a gente sabe que ele começa então a discorrer sobre o amor de Cristo. Quero terminar essa grande verdade, essa segunda grande verdade, dizendo para os irmãos que assim como Jesus, Paulo e Moisés choraram por causa do pecado daquele povo, assim age todo aquele que se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, que chora pelos seus pecados, mas que está sensível e chora também pelos pecados alheios. Eu ainda quero trazer para os irmãos uma terceira grande verdade dentro desse texto. Aqueles que choram são bem-aventurados porque são consolados por Deus. Aqui está uma expressão maravilhosa da parte de Deus. A expressão consolado significa confortar, consolar, encorajar. Mas observe bem essa expressão que vou dizer para os irmãos agora. Precisa haver choro para que haja consolo. Vou repetir. Precisa haver choro para que haja consolo na vida daquele que está chorando. Davi experimentou isso. Ao confessar o seu pecado, isso registrado no Salmo 32, verso de 1 a 2, ele realmente sente esse consolo de Deus. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, muito feliz, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Conforta ou não conforta o teu coração ouvir essa expressão da palavra do Senhor nesse instante? Conforta ou não conforta? Saber que quando estamos aflitos, angustiados pelo nosso estado, fazendo aqueles questionamentos que falamos acima, de repente temos essa verdade. Verdade que Jesus sai dos lábios do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos e dizendo para eles: bem-aventurados que choram, porque, e aqui está uma promessa para mim e para ti, porque serão consolados. Ele não diz que
poderão ser consolados. Faz essa afirmação diante de uma promessa que o Senhor nos traz. Dwight Pentecoste, também no seu livro O Sermão do Monte, fez o seguinte comentário com essa expressão de Davi. Ele disse assim: Davi havia vertido lágrimas de solidão, rejeição, frustração e derrota. Nada, porém, havia trazido tanto peso ao coração daquele homem como verter lágrimas de solidão, rejeição, frustração e derrota. Mas ele imediatamente verificou que os bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Dr. Martin Lloyd-Jones também vai nessa direção e traz uma contribuição muito importante quando ele diz: quando realmente choramos, então também nos regozijamos, tornamo-nos felizes e sendo consolados. Essa é uma promessa maravilhosa do Senhor. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele está nos dizendo que o consolo imediato vem da bendita esperança que nós temos no Senhor. Alguém disse que aqueles que aprendem a permitir que a opressão pessoal ou impessoal sirva de instrumento de instrução que os conduza ao arrependimento e à dependência de Deus, poderão encontrar, vejam bem, poderão encontrar no fim um bom resultado do seu choro e assim serão verdadeiramente consolados. Termino essa grande verdade com a seguinte aplicação. Quanta verdade nós podemos ver nessa expressão. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Se somos crentes, meus queridos irmãos, então temos a certeza dessas realidades, dessas verdades preciosas que nós trouxemos assim, aqui nessa noite. Temos a alegria de saber que os nossos pecados foram perdoados pelo nosso choro sincero. Temos a satisfação de ter recebido a reconciliação com o nosso Deus mediante esse choro espiritual. Temos o júbilo de saber que Deus nos conduzirá até Ele, mesmo que porventura dele nos desviemos. Temos a alegria e expectação da glória que nos foi proposta. E temos o regozijo que se deriva da antecipação do estado eterno. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite, concluindo com uma reflexão diante das palavras do Dr. Dwight Pentecoste. Diz ele, em Mateus 5,4, nosso Senhor disse que nossa esperança para o futuro pode ser nossa bem-aventurada experiência para hoje. Quando ele andou entre os homens, ele está se referindo a Jesus, foi homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É o que lemos, diz ele em Hebreus 4,15. Porque foi tentado como nós. Ele é um sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Ele compreende as nossas lágrimas e convida-nos a vir a Ele, fazendo uso da promessa que Ele traz. Quando Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe com essa expressão dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele traga para ti nessa noite um coração sensível, um coração que faz um autoexame da sua vida com Ele. E que no final sinta todo o consolo do Senhor, porque é a promessa que Ele fez para nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós vamos agora para o nosso segundo momento de oração. Alguns pastores estarão orando, o pastor Ricardo, o pastor Manuel, e ao final eu quero orar também por você. Vamos então ouvir o pastor Ricardo, ouvir o pastor Manuel, acompanhá-los em oração e depois ao final eu orarei também. Pai querido, eu quero colocar agora nas tuas mãos cada líder da nossa igreja. Nós temos muitas pessoas, Senhor, engajadas em vários departamentos e ministérios,
Alguns se fazem mais visíveis e outros não. Mas eu peço, Senhor, que esteja guardando cada vida e por detrás de cada vida, cada família. Eu peço, Senhor, que a liderança desta igreja seja usada continuamente por Ti, para abençoar não apenas nós de dentro, mas muitas pessoas que estão sendo atingidas por esta igreja através deste ministério. Eu peço, Senhor, por sabedoria e discernimento onde há necessidade de ouvi-lo e de obedecê-lo. Eu peço, Senhor, por saúde física dentro de cada família. Eu peço, Senhor, por proteção no nosso dia a dia. Eu peço, Senhor, que cada um também tenha visão do Teu reino. Que tudo, Pai, que for ser trabalhado no nosso meio seja para honrar e glorificar o Teu nome, para avançar o Teu reino. Que esse seja o nosso propósito. Guarda então, Senhor, esta igreja, a sua liderança, nos colocamos aos Teus pés e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero chegar em Tua presença para interceder diante de Ti. Tu que és um Deus poderoso, um Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas. Colocar a nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Pedindo que o Senhor continue confortando, consolando, pedindo ao Senhor que continue com a Tua graça sustentando a igreja do Senhor no ministério que o Senhor tem dado a ela. Cada membro desta igreja se sinta amparado constantemente pelo Senhor. E que nesse amparo possa continuar firme no caminho do Senhor. Que toda a igreja possa continuar nessa comunhão, na comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo com alegria no coração, mesmo diante das dificuldades e dores que possamos passar. Sabendo que do Senhor nós temos o alívio e o consolo para as nossas almas. Portanto, Senhor, continue sustentando o ministério da igreja valiosa do Senhor, Igreja Batista do Cambuí, que ela continue sendo um instrumento em Tuas mãos. É a oração que faço, confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, através do pastor Manuel, sobre este importante texto das Escrituras, as bem-aventuranças. Muito obrigado, Pai. Queremos agora, caminhando ao final desse culto, colocar diante do Senhor, Pai, como temos feito, esse momento em que o mundo vive, o Brasil vive, e que o Senhor continue conosco, dando graça nesse tempo de crise. Mas quero Te louvar, Pai, pela possibilidade da flexibilização da quarentena, pela fase amarela agora na qual Campinas está inserida. Quero pedir que o Senhor dê sabedoria para esse momento de flexibilização. Eu quero pedir pelos irmãos da nossa igreja que estão retomando seus negócios. Protege o Senhor, os abençoe e que, Senhor, possamos avançar e que para isso haja uma profunda consciência da população também. Queremos pedir pelo trabalho da nossa igreja, que possamos continuar pregando o Evangelho. Queremos Te louvar pelas pessoas que estão sendo salvas nesse período. Queremos Te louvar por aqueles que estão sendo preparados para o batismo. Queremos Te louvar por aqueles que estão se envolvendo no ministério. Queremos Te louvar pelos grupos que estão realizando as suas atividades. Ó Pai querido, é um tempo de luta, mas um tempo precioso e de crescimento. Continue nos abençoando e permita, Pai, que possamos avançar. Protege a nossa nação, protege o nosso estado, protege a nossa cidade, para que possamos, de maneira consciente, gradativa, avançar, podendo retomar cada área da nossa vida. Obrigado pelos irmãos que estão conosco nesse culto. Dá a cada um a bênção segundo o Teu querer e já prepara o nosso coração para o final de semana. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao final desse culto e eu queria convidar você para algumas atividades do final de semana. Próximo sábado, nós teremos o nosso encontro de casais. Então, você poderá
participar desse encontro, no próximo sábado, às 19 horas, sintonize o nosso canal no YouTube, participe do nosso encontro de casais com o pastor Kleber Lima. Quanto vale o seu casamento? Mande o link, indique o canal para os seus amigos e parentes. Tenho certeza que seremos abençoados. E se Deus permitir, estaremos juntos domingo às 9 e às 19 horas. E tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para nós. Vamos cantar a última música e com essa música nós encerramos. Eu queria fazer oração antes de cantarmos e encerrarmos esse culto. Deus de amor, obrigado por esse encontro. Nos abençoa agora, Pai querido, nessa sexta, nesse sábado, e que possamos estar juntos, tanto no encontro de casais, como no final de semana, nos cultos, e que o Senhor já tem preparado algo especial para nós. Muito obrigado. Aceito o nosso louvor e a nossa adoração. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
somente a ti, Jesus.